Vamos lá, pra quem ainda não tá sabendo, voltou à tona um vídeo de 2016 da improvável cantora e pastora Ana Paula Valadão. Eu até hoje não sei qual é a relevância dessa mulher pro mundo, mas deve ter alguma importância para a comunidade evangélica, pelo menos, né, do Brasil. Ela disse que o salário do pecado é a morte. Ou será que no caso dela, ela está dizendo que o salário da morte da humanidade dela é o pecado dela falar merda? Ah, sei lá. Ela disse que a AIDS está aí para provar que a união de dois homens causa uma enfermidade que leva à morte. Isso me remete a duas situações da minha vida que eu acho interessante colocar. Uma foi em 2011. Eu tinha acabado de voltar de Nova York, onde eu vi uma apresentação do espetáculo The Normal Heart. É uma famosa peça sobre o começo da pandemia da AIDS em Nova York, lá no começo dos anos 80, e em como as autoridades foram negligentes e preconceituosas, né? Porque teve uma demora na solicitação dos casos para investigar. Até virou um filme pela Julia Roberts, pela HBO, dirigido pelo Ryan Murphy, o cara lá de American Horror Story, Glee. Quando eu voltei, eu passei por um treinamento de primeiros socorros no curso de brigada de incêndio da empresa que eu trabalhava. A enfermeira que tinha sido contratada era do Senai e ela disse a mesma coisa que a Miss Valadão disse aí. Na época eu não era tão chato, né, tão militante, então com as coisas, e eu não corrigia ela na frente dos outros, mas vivia. Achei uma vergonha, mas pelo que eu me lembro, o silêncio da afirmação dela causou nas pessoas um desconforto. As pessoas perceberam que ela estava dando uma informação bastante duvidosa ali, para dizer o mínimo, né? E escancarava que ela era uma péssima profissional, porque vamos concordar, ela era uma péssima profissional mesmo, né? Já um pouquinho mais para frente, em 2018, tem eu no lugar oposto. Eu tô dando treinamento sobre HIV para enfermeiras dos postos de saúde da Prefeitura de São Paulo. Eu fui contatado pela supervisora do Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS aqui da Zona Leste. Fica aqui em São Mateus. E ela precisava de um treinamento mais lúdico, com personagens, que fosse mais alegre, que fosse engraçado, que abrisse a mente dos profissionais, porque a prefeitura tinha comprado um lote gigantesco de teste rápido de HIV que ia vencer em 2 meses. Para e pensa. Né? Então ela tinha que testar mesmo, tinha que fazer as pessoas testarem. O problema é que por mais que ela pedisse para as funcionárias, para as enfermeiras fazerem o teste em massa, elas teimavam em fazer só em quem pedisse. Tipo, eu vim aqui fazer o teste. Mesmo quando uma transexual em um evidente momento de vulnerabilidade ou uma profissional do sexo, uma prostituta ia no posto, elas só iam fazer o teste se essas pessoas pedissem. Agora imagina, se essas pessoas elas não faziam, uma senhora cis, hétero, casada, elas iam fazer? Não, né? Então elas tinham que fazer o oposto, elas tinham que convidar qualquer paciente que chegasse lá com qualquer problema que fosse para fazer o teste. Quando eu falo qualquer paciente, é qualquer um mesmo, gente, né? Por quê? Porque essa supervisora tinha uma história de vida, uma situação que ela tinha para contar. Ela contou que eventualmente o CTA fazia multirão de testagem em céus pela cidade, com a ajuda dos postinhos de saúde ali do bairro, né? E eles aconteciam geralmente em eventos de lazer. Então tinha piscina, tinha brincadeira, tinha um monte de coisa ali, né? Num desses mutirões, uma senhora estava lá com a filha dela de 17 anos e ela insistiu para a filha fazer o teste, aprender a se cuidar. Olha que legal essa mãe, né? Então ela é consciente das coisas, né? Para incentivar a filha mais ainda, essa senhora falou, vou fazer o teste também para saber como é que é. Aí já ensino todo mundo, né? Já falo para todo mundo que é fácil de fazer, né? Não necessariamente ela queria saber o resultado. Afinal, ela era uma senhora diabética, casada, hétero. Ela jamais imaginaria que poderia ter alguma doença, né? Infecção sexualmente transmissível, então, menos ainda, né? Eis que o resultado da filha deu negativo, mas o dela deu o quê? Positivo. As enfermeiras ficaram, né, sem saber como agir, o que falar para essa senhora, né? Primeiro porque ela tratava essa diabetes há mais de 10 anos no postinho de saúde em frente ao céu. Então, todo mundo foi questionado. Por que que ela nunca fez um teste de HIV se ela tinha diabetes? Ela tinha uma doença crônica já. Então, por que não, né, uma infecção, um problema crônico? Então, o que indicava um padrão de preconceito das equipes da cidade de São Paulo, né, que ela estava querendo quebrar. Por que que essa senhora, ela estava contaminada há muito tempo? Não tinha como dizer quanto tempo ela estava, né? Vários problemas de saúde dela poderiam ser consequência de uma carga viral alta. E sem contar que, né, como é que eu vou contar para essa mulher que aparentemente é recatada e do lar,
que ela estaria vivendo com HIV há não sei quanto tempo. Mostrava uma negligência da equipe, de alguma forma, né? Bom, eu espero que as coisas tenham melhorado desde então, desde que eu comecei a fazer esse treinamento com o pessoal, né? Para fazer umas testagens a rodo. Porque quanto mais as pessoas souberem da sua condição, maior é o controle da pandemia, né? Porque quem se cuida, cuida do próximo. Como diz a RuPaul, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Voltando a tal da cantora lá, né? Pastora, gospel. Mesmo que ela estivesse querendo falar sobre a origem do vírus, que é o que muitos crentes estão usando para passar pano para ela, para essas atrocidades que ela fala, já seria um erro, porque a gente sabe que o vírus veio dos chimpanzés. Provavelmente lá na África, lá no finalzinho do século XIX. Num caso de vírus que sofre mutação e contamina o homem. Acredita-se que o vírus tenha se espalhado lenta e silenciosamente pela África por mais de metade do século XX, aí, passou a Primeira Guerra, Segunda Guerra, chegando aos Estados Unidos só no final dos anos 70. Primeiro se espalhou pela comunidade gay, lá de Nova York. Só ali que o vírus começou a entrar no radar das autoridades médicas, a muito custo, vamos lembrar. Só que vamos lembrar que, como toda infecção, acontece entre seres humanos. Sejam eles homens ou mulheres, né, de qualquer idade. Mas pode atingir com mais facilidade grupos específicos que são mais vulneráveis. No caso do HIV, a vulnerabilidade não é necessariamente biológica. Não é do corpo da pessoa. Como o idoso tem mais problema com a Covid-19, porque geralmente, né, tem mais doença, tem imunidade mais baixa. Infelizmente, como eu disse lá nos anos 70, foi na comunidade gay de Nova York que sofreu os primeiros casos ocidentais conhecidos. Assim como, se você parar para pensar na Covid-19, começou a atingir uma cidade específica, uma comunidade específica na China. Não era um grupo de pessoas específico, mas era uma cidade, né? É complicado que esse vírus seja tão associado à comunidade gay, porque foi um baita do azar ele ter se espalhado num grupo de pessoas que são historicamente invisíveis e desprezadas pela sociedade. Mas de qualquer forma, a gente tem que relembrar que o vírus circulou por décadas, né? Por muito tempo na África sem que ninguém notasse. Então há um padrão aí, né? Não é à toa que a África subsaariana é uma das áreas que tem mais pessoas vivendo com HIV no mundo. Lá nos anos 80, inclusive, a AIDS era chamada de câncer gay. Olha o apelido que deram para ela, né? Porque era naquela comunidade específica, né? Mesmo a comunidade gay sendo ainda hoje uma das mais vulneráveis à contaminação, principalmente por causa de políticas públicas de prevenção que são ineficientes, não chegam de fato em quem deveria chegar. Essa não é uma realidade atual. Em São Paulo tem acontecido uma queda de contaminações entre homens brancos HSH, que é a nomenclatura que eles usam né, a comunidade médica usa para definir homens que fazem sexo com outros homens. Mas houve um aumento entre os jovens pretos gays, o que demonstra bem onde está a ineficiência, né? Não chega nos mais pobres, não chega nas pessoas nas periferias, né? Mas eu acho que é compreensível a confusão que, se a gente for lembrar, a gripe espanhola, por exemplo. Ela sequer começou na Espanha, né? Começou nos Estados Unidos, na verdade, né? Mas ela ficou conhecida assim porque os outros países esconderam os números reais por causa da Primeira Guerra Mundial, para não causar um pânico. É compreensível quando a gente pensa que a humanidade não tem empatia por nada e nem por ninguém. Sim, mas a gente precisa desmistificar o HIV como sendo uma doença gay, que é o caso que a Ana Paula Valadão causou, que ela fez. Ela só replicou. Toda semana, cerca de 6 mil jovens mulheres são contaminadas, héteros. Elas têm 2 vezes mais chances de se contaminar do que um homem na mesma faixa de idade. Aí a pergunta é, por que mulheres e gays têm mais chances de viver com HIV? A resposta não é necessariamente biológica, mas é pelo jeito de se contaminar, pela quantidade de áreas mucosas usadas no sexo. No caso das mulheres é a vagina, que é muito vulnerável e cheia de mucosa. No caso dos gays é pelo sexo anal, também cheio de mucosa. Como que se previne então? Camisinha, óbvio, né? Usem camisinha. Hoje em dia nós temos também aí a prevenção do HIV bem difundido pela PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Você toma antes
de se expor. E também tem a pós-exposição, que funciona como uma pílula do dia seguinte, né? Mais ou menos contra contaminações. Mas dependendo da pessoa, pode ter algumas reações desagradáveis. Então, por isso que eu sempre digo, camisinha é muito mais certeiro, para não causar confusão nas pessoas. Vamos pensar uma pessoa que não tem o hábito de usar camisinha. PrEP para ela não existe. Se ela não usa camisinha, ela não sabe o que é PrEP. Ela não vai saber usar. Então, se garanta. A gente tem que frisar que hoje em dia viver com HIV não é mais chamado de ter uma doença. O HIV também pode contaminar em outras situações que não só a sexual. Pode ser troca de fluidos corporais, troca-troca. Saliva não inclusa, porque a saliva tem muita acidez, né? Sangue, seja o compartilhamento de agulhas, alicate de cutícula, por isso tem que estar esterilizado, né? Ou até mesmo transmissão vertical da mãe para o feto. Como que acontece isso daí? A partir do 4º mês de gestação, o sangue da mãe passa para o feto e o feto vai se contaminar. Tem como evitar isso, só fazer o pré-natal. Curitiba conseguiu zerar esse tipo de contaminação vertical pela primeira vez em 2017, seguido pelos distritos pela cidade de Umuarama, que também fica no Paraná, e depois São Paulo em 2019. Então, não é mais possível aceitar que alguém relacione HIV apenas com a comunidade gay, porque os números mudam de região para região. Em todo o país, por exemplo, há um surto de contaminação entre pessoas com mais de 50 anos. É uma população que não está acostumada a usar preservativo, não é dessa geração, né? Mas tem um acesso a aplicativos de encontro, então vai lá marcar um datezinho, e tem remédio contra a disfunção erétil, né? Então fica lá de prontidão. Não há campanha de prevenção para essas pessoas. E para quem ainda não sabe, existe um abismo de diferença entre AIDS e HIV. Não são sinônimos, tá? Não são. Nunca é demais lembrar, né? HIV é o nome dado ao vírus, o vírus da imunodeficiência humana. Uma vez contaminado pelo vírus, ele não sai mais. Então você vai ter que aprender a viver com ele e controlar ele. Por que você tem que controlar? Porque se você não controla, ele vai começar a destruir células, vai se multiplicando no seu corpo, destrói defesas básicas do seu organismo e acaba com a imunidade do indivíduo. E aí a pessoa fica doente. Com uma carga viral muito alta, a imunidade fica muito baixa. O indivíduo pode ser diagnosticado então com AIDS. Aí nós temos uma outra coisa. AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Como toda síndrome, não é uma doença em si. Porque síndrome não mata. O que mata é uma doença oportunista. Porque a síndrome é uma porta de entrada para doenças oportunistas. Por isso que um indivíduo que vive com AIDS, como Fred Mercury e Cazuza, não morreram de AIDS, morreram de broncopneumonia e choque séptico, respectivamente. Porque eles estavam com as defesas baixas. Hoje em dia, uma pessoa vivendo com HIV, ela pode ter uma qualidade de vida excepcional, fazendo coisas que qualquer um poderia fazer. Se alimentar bem, praticar exercícios, ter um bom equilíbrio entre lazer e trabalho, né? Não pode ser só trabalhar, não pode ficar estressado. Caso a pessoa tenha uma carga viral muito alta, de acordo com o médico que ela escolher, né? Ela vai ter que tomar remédios antirretrovirais fornecidos pelo governo, para evitar a síndrome, para que não vire uma AIDS. O HIV hoje é considerado uma infecção crônica. O que quer dizer? Que não é uma sentença de morte mais. Está ali na mesma coluna de diabetes e pressão alta, por exemplo. O paciente só precisa controlar os níveis virais, ter uma rotina mais saudável, se prevenir, prevenindo assim de contaminar o outro, né? Mas ele pode vir a morrer, vir a falecer, se ele demorar a se cuidar e ser negligente consigo mesmo, o que acontece muito, porque há casos de depressão, né? Situação meio complicada. Ao contrário da diabetes, você pode comer o que você quiser, entende? Só precisa usar camisinha. Então você só precisa saber que quem vê cara não vê doença, mas se você vê a cara da Ana Paula Valadão, você vê a cara da ignorância.